Vai te fazer várias perguntas, eu quero entender, eu quero que a gente reflita sobre sucesso, sobre talento, sobre pessoas bem-sucedidas, sobre consciência, mas eu quero começar com uma pergunta que não é nenhuma dessas. Tu sabe que quem faz o entrevistado é o entrevistador. Né? Então, se tu fizer a pergunta errada, nosso podcast vai ser um fiasco. Então tá bom. Beleza. Eu já quero começar com uma pergunta. Jacob, você acredita em Deus? Não. Não acredita em Deus? Não. Veja bem. Eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Respondi. Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção. Acreditar é uma coisa da mente, certo? Certo. Acreditar. Quando você acredita numa coisa, você também pode não acreditar. Ok. Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente? Você acredita numa ideia. Você acredita num conceito. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que ter um conhecimento que baliza esse teu acreditar. E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Ele dizia que Deus não é compreensível. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Então, eu não acredito em Deus, porque a crença em Deus nos separa de Deus. A crença em Deus, ela faz com que a gente tenha um relacionamento com uma ideia sobre Deus. Ok. E isso não nos leva a lugar nenhum. Você precisa sentir a Deus. Você precisa não acreditar, mas você precisa ter fé. E o que é a fé? A fé é ter a certeza daquilo que nós não conhecemos. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de crença. É uma relação de experiência, de vivência. Ok. E isso, assim, se você estuda a Bíblia, isso está muito claro. Por exemplo, se você olhar para o Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden? O Jardim do Éden, ele não é um lugar. Nossa mente já acha que o Jardim do Éden é um lugar bonito e tudo mais. Não, o Jardim do Éden é um estado de espírito. No Jardim do Éden nada te falta, porque você é pleno, você é abundante, você tem tudo que você precisa. E o que te dá isso? A intimidade com Deus. Então o que acontece? Na intimidade com Deus, você está no Éden, você se sente pleno, você se sente abundante, você se sente perfeito, tá? E quando é que nós fomos expulsos desse estado de espírito de plenitude? Quando nós comemos a fruta do conhecimento. O que é comer uma coisa? Quando você come uma coisa, você toma posse disso. Aquilo que você come, você se torna. Certo. Isso é literal. Né? Se você come muita porcaria, você se torna fisicamente sem muita habilidade. Para não dizer você se torna uma porcaria. Então o que acontece? Quando você come a fruta do conhecimento, aí você conhece. E quando você conhece, você se separa. O conhecimento, ele nos fragmenta. Observa a ciência. A ciência, ela é cada vez mais fragmentada. Você começa primeiro a olhar para uma árvore, mas se você vai se aprofundar, e isso não tem nada de errado. Aí você vai estudando cada vez mais fragmentos. Mas quando isso se trata em relação ao ser humano, o ser humano ele passa a se identificar com esse conhecimento. E essa identificação te separa daquilo que você conhece. Vou te dar um exemplo. Quando você vê uma rosa desabrochando no jardim da sua casa, você de relance vê aquela rosa bonita e você se desliga dela. Você diz, eu já sei, uma rosa, olha que rosa bonita. Agora tu imagina se você
nunca tivesse visto uma flor na vida, uma rosa, e de repente você entrasse no seu jardim e ali estivesse aquela rosa vermelha, você ia chamar os vizinhos, você ia chamar todo mundo, porque aquilo ali é diferente. Então a gente perde a relação com Deus quando você transforma Deus numa ideia. E preste atenção, se tu analisar isso por todo o viés, olha a prepotência que existe quando eu digo, Joel, eu acredito em ti. Isso significa que eu estou separado de você, mas ao mesmo tempo te julgo e dou veredicto. Eu acredito em ti. Então a humanidade, ela vive separada de Deus, por quê? Porque ela passou a idolatrar, a amar, a seguir um conceito, uma ideia de Deus. Mas presta atenção, foi isso que nos separou de Deus no Éden. Quando nós nos apossamos do conhecimento, nós fomos expulsos do paraíso. E antes de ser expulso, o que a Bíblia conta? Nós nos vimos nus. Nós estávamos nus. O que é a nudez? A nudez significa vergonha, significa fraqueza. É um significado da parábola contada ali no início da Bíblia. E quando a gente se apossa do conhecimento, a gente se separa do nosso poder interior. E esse é um grande problema da humanidade. Porque a humanidade saiu da essência e foi para a mente. Vou te dizer, você é um cara muito inteligente, com muito conhecimento. Você julga isso como uma coisa positiva, neutra, negativa, positiva por alguns aspectos, negativa? O quê? A questão do conhecimento. Não. Nesse quesito que a gente está abordando agora, você julga isso... Como é que você considera? Porque eu te fiz uma pergunta assim, você acredita? Você falou, não, eu tenho uma relação. Então, qual que você considera que é a melhor forma de explicar essa questão de Deus? Não é então acreditar, é se relacionar. E se relacionar é por meio da essência e não pelo meio da, vamos dizer assim, sapiência. Exato, mas foi isso que Jesus veio nos ensinar, entendeu? Jesus, presta atenção, qual é o problema do conhecimento? Você é um cara... Boa, qual é o problema? Boa. Qual é o problema do conhecimento? Você é um cara que tem muito conhecimento. Joel J é um cara que tem muito conhecimento, te admiro muito por isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E eu busco ele o tempo todo. Agora, se tua vida dependesse do teu conhecimento, quanto tempo tu ia sobreviver? Se a minha vida Cara, eu não sei essa resposta. Não, por exemplo, todo o teu sistema, o coração, tudo isso parasse de funcionar e agora você vai ter que se virar com o teu conhecimento. Quanto tempo você sobreviveria? Se parasse... O tempo de uma apneia. 3 minutos, tá ligado? Nem isso de repente. E se o mundo parasse de girar e agora o Joel J vai ter que orquestrar toda essa inteligência? Porque o que acontece? Presta atenção. Charles Darwin, ele criou um ponto de ruptura na história da humanidade, quando ele descobriu a evolução da espécie. E não tem erro nisso. É de fato assim. Só que ele cometeu um grande erro, achar que isso acontece por acaso, sem propósito. Ele não aceitava a ideia de que tinha uma inteligência maior, subjacente, que orquestrasse isso. Então, qual é o problema do pensamento, do conhecimento? O problema... Na cabeça dele veio por conta da evolução, né? É uma concepção evolucionista, né? Exato. Só que ele tirou essa inteligência subjacente. Tipo, as coisas vão evoluindo ao acaso, sem propósito. E aí, numa sacada só, ele tirou o propósito do universo. Ele deixou os seres humanos e o mundo sem propósito. E aí os filósofos, os pensadores, diante dessa nova realidade, começaram a dizer o seguinte: Nietzsche disse, Deus está morto, e agora?
Agora os seres humanos vão ter que inventar um novo propósito, porque o que eles tinham como propósito morreu. Só que isso não funciona, você mesmo diz, não funciona você inventar um propósito, entendeu? Para a humanidade, para o mundo. Você tem que sentir isso dentro de você, entendeu? Então o que acontece? Qual o problema do conhecimento? O problema do conhecimento não é o conhecimento em si. O problema é essa pequena disfunção que ocorre quando você passa a se identificar com o conhecimento. Porque aí você se torna o conhecimento. E aí você se limita. Quando perguntaram para Einstein, ele já velhinho, se você pudesse fazer um pedido de uma coisa, o que seria isso? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus. Entendeu? O que um Einstein, que no início da vida dizia ateu, o que ele queria dizer com isso? O que acontece? Quando Jesus, vou falar de Jesus, que Jesus é um cara muito respeitado, muito idolatrado, um cara assim que mudou a história da humanidade e tal. Se você pergunta, o Jesus fazia milagres, coisa que ninguém conseguia fazer. Uhum. E os apóstolos diziam para ele o seguinte, cara, onde é que nós vamos poder fazer isso? O que tu faz? Jesus não disse para eles, vocês são muito burros, vocês não estudam, vocês não leiam, vocês deveriam de ler os livros que eu leio, vocês deveriam de fazer mais curso, vocês têm que estudar mais, vocês têm que ir na faculdade. Não, ele disse o seguinte, vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês poderiam fazer tudo que eu faço e muito mais. Agora pense comigo. O que é a fé? E eu quero saber, e além do que é, se ela é ensinada. O que é a fé? E o que é o conhecimento? A razão e a fé, elas não andam juntas. Por quê? Uhum. Porque a razão exclui a fé. Uhum. E os seres humanos são um fracasso. Os seres humanos são um fracasso. Se você olhar, Joel, pro brasileiro, 60% dos brasileiros, apesar de acreditar que eles são filhos de Deus, eles não conseguem ganhar mais do que R$2.600, R$2.500 por mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque ganhar dinheiro é uma troca. Ok. E se você não tem nada para trocar, ninguém vai te dar dinheiro. Perfeito. Então, se você não tem poder para criar um objeto de troca, você não vai receber nada em volta. Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que elas não têm capacidade suficiente para fazer algo que possa lhes dar uma renda maior. O conhecimento, ele tem esse problema, ele atrofia as pessoas. Esse é o problema do conhecimento. Não, peraí, Jacó. O conhecimento atrofia. O conhecimento atrofia? Por quê? Porque quando você se identifica... E o que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que você sabe. Certo. E o que você sabe sobre si mesmo? Você sabe que você não é bom, que você não é capaz, que a vida é difícil. Tudo isso é conhecimento. Tudo isso você sabe. E tudo isso está onde? Tudo isso está na sua cabeça. Deixa eu te perguntar. Quando você fala para as pessoas, pergunta, quem de você acha que precisa se tornar uma pessoa melhor? Quem de vocês precisa ser melhor? Uhum. Você vai ter todo mundo dizendo eu, urgente, eu preciso demais. Se você acha que você tem que se tornar uma pessoa melhor, qual é a crença subjacente por detrás disso? Que eu não sou bom. Certo. Então você acredita... Porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Okay. Você acredita que você não é bom. Entendi. Aí tu pergunta para as pessoas, você é perfeito? As pessoas saltam longe como se tivesse uma cascavel na frente deles. Mas as pessoas são perfeitas. As pessoas são perfeitas. Onde é que está a imperfeição do ser humano? Imagina, olha
para o ser humano. Onde é que está a imperfeição? Entendeu? O que cria a imperfeição está aqui. É o conhecimento. É o conhecimento. Porque quando você conhece uma coisa, você começa a analisar tudo à sua volta e julgar tudo a partir daquilo que você conhece. Então, isso é contrassensual. Não, total. Isso é polêmico. Total. Mas presta atenção. Presta atenção. A humanidade está um caos. O que está causando esse caos? Por que cargas da água? Um livro como a Bíblia conta uma história que fulano e ciclano comeram a fruta do conhecimento e por isso foram expulsos do paraíso. Presta atenção. Voltando para Jesus. Eu e você, nós conversamos. Mas eu não fico conversando através de parábolas contigo. Nós somos amigos. A gente tem papo reto. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus só falava em parábolas com ele. Imagina se eu fosse aqui só contar parábolas. E os apóstolos suspeitaram disso. Os apóstolos olharam para ele e disseram assim: cara, o que tem de errado contigo? Por que você só fala em parábolas com a gente? Ninguém faz isso. Você é doido? E aí o que Jesus respondeu? Que vocês não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E eu posso te ver agora aqui, ó. Você está filtrando tudo que eu estou falando. Com que filtro? O filtro do conhecimento. Exato. Então você não ouve. Por quê? Porque você, enquanto que eu estou falando, você está tentando ajustar as minhas palavras dentro do meu molde. Dentro do teu molde. Por isso que a mudança é tão difícil. A mudança é tão difícil. E aí, você vai dizer assim, tá, mas virou pastor agora, só fala em Jesus, podemos ir para a filosofia. Vamos. Vamos? Vamos. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem um ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol. E aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza. E ele disse, meu Deus do céu, onde é que eu estava?
isso aqui é a realidade. Eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros. E os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer: meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Vocês têm que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer: esse cara ficou doido. Por isso nós não podemos sair daqui. Nós vamos ficar doido, maluco, que nem ele. Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz: cara, o que você está vendo não faz sentido. Existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz: você está doido, você está maluco. Como você está dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí E aí vem mais uma questão, por exemplo. A questão da fé. Voltando para Jesus e voltando para a questão da fé. Jesus disse o seguinte: tudo que eu faço não vem de mim. Não vem do meu conhecimento. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Quer dizer, outros dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde ele diz o seguinte, que o filho pródigo vivia em abundância, em plenitude. E aí ele disse: dê-me a sua parte. Dê-me a parte da herança que me pertence. Ele pegou a parte da herança que pertence a ele e ele disse o seguinte, e aí ele foi para uma terra distante. O que isso significa? Nós recebemos o poder divino de criar a nossa própria realidade. Essa é a parte da herança, é isso que nos identifica com Deus. Nada, não existe identificação nenhuma com Deus, no caso, a não ser o nosso poder de criar. Por isso Deus é criador e nós somos a única espécie que cria. Você falou de filosofia, você falou de Einstein. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era menino e eu não entendi essa frase. Eu tenho muito disso, né? Eu leio algumas frases e eu não entendo as frases, e aí eu leio, e depois de tanto me debruçar sobre aquele conceito, eu entendo. Eu quero soltar duas aqui para você comentar. Uma que fala sobre conhecimento e uma que fala de uma coisa que é mais importante do que conhecimento. Uma é do Francis Bacon, que ele disse: conhecimento é poder. E uma do Einstein, que ele falou, essa eu não entendi quando eu li a primeira vez. Eu devia ter uns 18 anos de idade. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Isso é Einstein. Quando ele fala de imaginação, você está falando da nossa habilidade do Homo sapiens, que é a única espécie humana, a única espécie viva, né? Nós somos humanos, a única espécie viva capaz de criar, imaginar, adorar. Um cachorro não consegue adorar nada, uma árvore não adora um deus, né? O ser humano ele adora, ou pessoas, uma causa. Nesse caso do Francis Bacon, conhecimento é poder, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se também, na tua percepção, existe algum lugar onde o conhecimento ele não atrofia? Ele hipertrofia? E a questão de imaginação é mais importante que o conhecimento do Einstein. Mas o problema do Francis Bacon, eu não sei por que vocês ficam falando do Francis Bacon. Vocês sabem quem era Francis Bacon? Era um filósofo, um pensador. Era um bebum.
O cara bebia uísque, o cara era um bajulador da rainha. Eu não dou crédito nenhum pra Não, mas Francis ó, Bacon. no passado tinha essa história, né? O grande, por exemplo, o grande compositor, aquele cara que acendia um cigarro, bebia um uísque, entrava madrugadas afora e escrevia grandes textos, grandes poesias e tal. Vocês têm que parar de se apegar nesses tipo assim. Ah, vai falar que essa frase não faz sentido, Jacob? O quê? Conhecimento é poder? Pô, cara. Pare. Mas eu tô te falando, ó, deixa eu te dizer uma É coisa. uma frase que faz. É uma frase que, no mínimo, ela dá uma aliviada no peso, pô. Que peso? No peso da ignorância. Mas, Da tolice. mas o que é a ignorância? O que é a tolice? Cara, a tolice pra mim é quando a pessoa não tem conhecimento sobre uma coisa e toma uma decisão baseada em nada. Ou quando ela é ignorante. Mas parece... Arrogante, perdão. Quando ela é arrogante, soberba, mas o que presunçosa. Mas o que cria a arrogância, a soberba e a presunção? Não é o conhecimento? Isso com certeza. Então... Ó, vou te falar uma coisa aqui, honestamente aqui, ó. Eu não vou falar todas as vezes, mas quase todas as vezes na minha vida que eu fui presunçoso, arrogante e mala sem alça, foi por causa de conhecimento. E aí, de repente, você descobriu o quê? Mas não é que eu... Não, tu responde. Responde. Mas eu valorizava o conhecimento. Mas eu me achava um pouco maior das pessoas... Porque eu sabia uma coisa que na minha cabeça era maior do que ela sabia. Quando tu parou de ser arrogante, presunçoso? Quando tu descobriu que tu não sabia tanto quanto tu sabia. Exatamente. E quando eu valorizei que o conhecimento não estava apenas transvestido na quantidade de livros que eu lia. E nas formações que eu fiz. Mas é ali, é isso que eu falei antes, que é o problema do conhecimento. Não é que você tem que chutar o balde do conhecimento. Cara, eu leio livros, eu estudo, eu ouço você, eu acompanho você. Mas o grande problema é quando você se identifica com o conhecimento. Porque toda vez que você se identifica com o conhecimento, o que acontece? Você se torna o conhecimento. Quando você se torna o conhecimento, você corta o fluxo de algo que as pessoas não acreditam, mas existe uma inteligência superior, existe uma inteligência universal, existe algo muito maior do que tudo isso, que nós somos capazes de assimilar com a mente. Vou supor o seguinte, vou te dar um exemplo aqui que o cara não vai ver, mas imagine que os dedos da minha mão sejam o conhecimento, tá? Tá bom. Quando você se identifica com esse conhecimento, ele se fecha num nó. E quando o conhecimento se fecha num nó, ele corta todo o fluxo. E aí o que acontece? Você se torna arrogante e prepotente, porque você não aceita mais nada. É impenetrável. É impenetrável. E tudo que você pensa emerge desse nó. Uhum. Então você não tem mais a liberdade. Você conhece o Neymar, você trabalhou com o Neymar. O Neymar é um baita de um jogador. Quando ele não consegue jogar, quando tiram um espaço dele, quando cercam ele, quando colocam ele, fecham ele, e quando dão porrada nele. O conhecimento é a mesma coisa. Se você não dá espaço para o conhecimento, se você não deixa o conhecimento solto, você só vai levar porrada e você não vai conseguir sair do lugar. Então, o conhecimento por si só, ele pode ser útil, mas pode ser útil. Ele só se torna útil quando você tem um estado de consciência muito maior do que o conhecimento. Tá. E isso é humildade. Boa. E a mente é conhecimento. Mente e consciência não são a mesma coisa, tá? Mente e consciência, a mente não precisa... a mente é um ponto na consciência. Perfeito. A consciência não precisa da mente.
mas a mente precisa da consciência. Dá um exemplo prático. Não tem como dar um exemplo prático, porque a consciência é o não manifesto. Mas, ó, E a mente é o manifesto. E o exemplo prático é uma coisa, por isso que o conhecimento limita. Mas eu vou tentar te dar um exemplo prático. O que é um filósofo? Um filósofo é uma pessoa que tem conhecimento, mas ela brinca com o conhecimento como o Neymar brinca com a bola. O Neymar não é a bola. Então o que acontece? Se você não tem lugar para fazer uma embaixadinha, você não consegue fazer uma embaixadinha. Uhum. Então, por exemplo, quando você fala de Francis Bacon, tá? A primeira coisa que eu faço, eu olho isso de um estado de consciência maior. A frase conhecimento é poder, ela está dentro de um vasto campo de consciência. E eu cerco ela, eu questiono essa frase. E essa frase ela vai ter que sobreviver às marteladas, entendeu? E ela não sobrevive, por quê? Porque hoje de manhã, uma das coisas um dos maiores equívocos que a humanidade comete nessa questão do desenvolvimento é achar que insatisfação ou indignação é o motor da mudança, da transformação. Tipo assim, o cara me disse o seguinte: sem insatisfação não há transformação. Não há crescimento. Se tu não está insatisfeito, tu não cresce. Agora eu quero te perguntar o seguinte: tu concorda com isso? Eu só te largo bola quente. Tu nunca mais vai me chamar pra fazer podcast. Esse vai ser o podcast mais longo. O que acontece? Vamos... Você tem que falar da imaginação do Einstein ainda, maior conhecimento. Mas nós estamos falando disso, presta atenção. A insatisfação é um estado de consciência. Tá bom. Então, não estou satisfeito com o resultado que eu obtive, com a situação da minha vida, com o meu relacionamento, com a minha casa, com o meu corpo. Isso, então... Com o meu dinheiro na minha conta do meu banco. Então, a insatisfação cria transformação. Você diria para mim que a maioria das pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas? A maioria das pessoas estão insatisfeitas. E a maioria das pessoas... Se isso fosse a premissa da mudança... Se isso realmente fosse a premissa da mudança, as pessoas... Mudaria. A pessoa está insatisfeita, ela reclama a vida inteira e não faz nada. Então, peraí. Essa sua linha de raciocínio fez sentido. A maioria das pessoas não estão mudando, estão insatisfeitas. E vou te fazer uma outra pergunta. Não bateu uma correlação. E vou te fazer uma outra pergunta em cima disso. Presta atenção. E se você está insatisfeito e busca a transformação, por que você quer a transformação? Porque você quer evoluir. Não, porque você quer estar satisfeito. Exato. A evolução vai me trazer uma satisfação. E se te trouxer a satisfação e a satisfação não produz mais mudança, tu vai estagnar ali? Sim. A não ser que tu te torne insatisfeito de novo. Certo. E daí tu busca outra transformação. E daí tu vai ficar a vida inteira insatisfeito buscando a satisfação. Isso é um jeito inteligente de viver a vida? Tem algo errado nisso. Não, mas peraí, mas calma. Ó, se toda vez que eu fico insatisfeito, busco a melhoria e fico satisfeito, eu melhorei o meu entorno. Eu melhorei as pessoas ao meu redor. Aí depois eu fiquei num platô, fiquei insatisfeito de novo, busquei uma melhoria, melhorei o meu entorno. Acho que é uma busca, é uma forma... Mas você quer ser insatisfeito a vida inteira? Não, eu não quero. Eu quero crescer. Eu quero ser... Por que tu quer crescer? Não, eu quero ter paz... Acho que os seres humanos querem ter paz interior. Exatamente! Paz interior. E o que traz a paz interior? Pra mim, paz interior é a convicção que eu dei meu máximo, que eu tô vivendo na minha essência. E o que é viver? Próximo das coisas que eu valorizo, gosto, amo. Mas Joel, esse que é o grande problema. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, presta atenção. Isso tudo desemboca na teoria da cognição de Santiago, Humberto Maturana e Francisco Varela. Só que eles só fizeram uma descoberta e eles não ficaram muito chocados com isso e não deram o devido valor. Mas presta atenção, o que acontece? Todos nós podemos ter 2 pontos de referência na vida, entendeu? Um ponto de referência, o que é um ponto de referência? A partir do qual você constrói tudo.
E esse ponto de referência pode ser a mente, ou ele pode ser a nossa essência, que é a consciência, que é um estado de consciência. E essa é a grande sacada da transformação. Quando você se identifica com a mente, o que é a mente? A mente, você pode ter a mente condicionada e a mente incondicionada. A mente condicionada, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando de evolução, você quer evoluir. Isso não é a mente que cria a evolução. A mente, quando você se identifica com a mente, você entra nesse ciclo de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Você busca o prazer, mas o lado oposto do prazer é a dor. E isso é uma disfunção do ser humano. Isso é uma doença grave. Entendeu? Quando você se liberta disso, porque a evolução não é coisa da cabeça. A evolução, ela é inerente a quem nós somos. As pessoas dizem o seguinte, mas se eu parar esse processo de dor e prazer, eu vou parar de evoluir. Não, é aí que você vai evoluir. Só que a evolução, ela não vem mais da cabeça. A evolução vem de dentro. A evolução vem de dentro. Aí tu pergunta, mas do que é de dentro? É disso que Jesus chamava do reino dos céus. É disso que ele dizia, o Pai que está em mim. Porque nós temos um poder gigantesco, mas esse poder, ele é bloqueado pela ideia que a gente cria sobre nós. A teoria da cognição, ele falava sobre isso. Então, eu e você e todos os seres humanos, eles são criadores por natureza. Se você parar com essa disfunção mental, você vai continuar criando, só que você não vai mais depender da sua criação, do resultado. Lembra da história que eu te contei? Da performance? A maioria das pessoas, elas buscam... Não, a maioria não, todos nós buscamos um veredito. O que é um veredito? Um julgamento final, que é você quer ser importante e você quer ter valor, certo? Então você quer ser importante, você quer ter valor. Então você fica performando o dia inteiro e você fica procurando esse veredito. Será que eu sou importante? Será que eu tenho valor? E quem diz isso para você? As outras pessoas. Através do quê? Da sua performance. E isso faz com que todo dia você se coloque num tribunal. Todo dia você está sendo julgado. E isso torna a tua vida um inferno. O que você precisa fazer? Você precisa buscar esse veredito dentro de você, buscar o valor, buscar o seu senso de importância dentro de você. Aí você já tem o veredito, você sai do tribunal e agora você está livre para performar do jeito que você quer. Quando o Einstein diz, por exemplo, a imaginação é mais importante que o conhecimento, ele mexe na estrutura de toda a crença da humanidade. Para você usar a imaginação, você precisa se separar do conhecimento, entendeu? Porque se você está preso ao conhecimento, você não tem imaginação, você fica reproduzindo o tempo inteiro aquela mesma velha canção, que é essa voz na sua cabeça, te dizendo, por exemplo, você vê uma oportunidade, e aí o que você faz? Você pensa, mas a minha condição não permite. Uhum. O que é a condição? A condição é a areia movediça, é o atoleiro onde você está preso. Por que você vive na condição que você vive? Boa pergunta, essa eu ia te fazer. Você vive na condição em que você vive porque você criou essa condição através do conhecimento. E qual é a dificuldade de você sair dessa condição? O conhecimento que criou essa condição justifica, argumenta, avalia que você não tem condições para sair da condição que ele mesmo criou.
Porque se você tivesse um outro mindset, você nem estaria preso nessa condição em primeiro lugar. Tá entendendo? Ele justifica para te dar conforto. E aí vem essa questão, presta atenção. O que é a zona de conforto? A zona de conforto. A zona de conforto é um pequeno círculo onde você está dentro. E essa zona de conforto, a zona de conforto todos nós temos. E nós sempre vamos viver dentro da zona de conforto. Então você está dentro desse pequeno círculo chamado conforto, que são as coisas que você se sente confortáveis fazer. Então você se sente confortável em fazer isso. Isso é a sua zona de conforto. Você está confortável em dormir todo dia até as 9 horas. Cara, levantar às 5 é um desconforto. Você se sente confortável em comer aquela torta com que tu não sabe o que é isso já, mas é uma torta com nata, chocolate branco e morango. Aquilo é delicioso. Então você está confortável em comer aquilo. E tá tudo bem. Só que o que acontece? Aí você diz o seguinte: os teus sonhos, tudo, a zona de conforto é tudo que você tem. E tudo que você não tem está fora da sua zona de conforto. E se você disser o seguinte: bom, eu quero isso, que está fora da minha zona de conforto. Isso está fora da zona de conforto. Agora, quando você dá um passo fora da zona de conforto, o que acontece? O que você encontra? Adversidade. E quando você encontra adversidade, o que você faz? Você começou o regime hoje de manhã, a dieta. Eu não vou mais comer açúcar. E aí ao meio-dia você se depara com aquela torta de nata, chocolate branco e morango. Você olha para aquilo e você diz: esse eu não posso perder. Não, mas comecei dieta. Não, mas... Aí você acaba voltando para a zona de conforto. Você volta para dentro do círculo. Você deu um passo fora e você volta. Você desistiu da academia. Você desistiu, deixou o livro de lado. Quer dizer, você volta para a zona de conforto. E por que você faz isso? Por quê? O mal do século. A gratificação imediata. Você quer a torta agora, você não quer pagar o preço. Só que tem um detalhe. Se você quer emagrecer, ou se você quer mudar e tudo mais, e você não sai da zona de conforto, e se aquilo que você quer está lá fora, como é que você resolve essa equação na cabeça? Quando você come aquela torta, quando você deixa de ir na academia... Aquilo é bom. Como é que você resolve essa equação? Eu quero perder peso, mas eu não quero parar de comer o que eu como. Você diz, quando você come aquele... dane-se meu peso, eu vou continuar gordinho, pançudo, pançuda, dane-se, ferre-se, eu quero esse chocolate. Você não diz isso. O que você diz? Como é que você resolve essa equação na sua cabeça? E esse é o segundo grande problema. Inconscientemente, a gente acha que vai haver alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer que vai resolver o nosso problema. Isso é inconsciente. Você pensa, amanhã eu vou começar. Depois de amanhã. A gente acha que eu chamo isso de pílula mágica. Tá? Você acha que uma pílula mágica vai resolver o seu problema. Agora presta atenção, quando você volta para a zona de conforto, você faz duas coisas. Você busca gratificação imediata, mas você também racionaliza. O que é racionalizar uma coisa? Você cria um argumento racional, e observe isso, para justificar por que você está voltando. Hoje eu tive um dia difícil. Hoje eu estou muito cansado. Quer dizer, a adversidade que aparece... não é um jacaré, um crocodilo, um gorila, um King Kong. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe como a gente faz amor com King Kong? Com um gorila? Sabe? Não. Do jeito que ele quer. Porque ela é maior. Então, o que acontece?
Não é o gorila que é, mas aquelas coisinhas, as justificativas, elas são que nem um gorila. Eu tô com preguiça, mas você não diz eu tô com preguiça, você diz eu tô cansado. E aí, você, do mesmo jeito que a gente cede pro gorila, porque ela é maior, a gente cede para essas preguiças, para essas coisinhas, e a gente racionaliza isso, sempre com um argumento junto. E aí, no fundo da consciência, a gente tem essa ideia da pílula mágica. Só que chega um momento lá na frente que a gente percebe que essa pílula mágica não existe. E aí você percebe que você se enganou. Aí você percebe que você mentiu para si mesmo. E se eu mentir para você 1, 2, 3 vezes, o que acontece na nossa relação? Insatisfação. Não, eu caio, eu perco a moral contigo. Eu me desmoralizo contigo. E quando você fica fazendo promessas para você e não cumpre, o que acontece contigo? Você cai na desmoralização consigo mesmo. Você perde a moral consigo. E o que mais existe no mundo são pessoas que perdem a moral com elas mesmas. Pessoas desmoralizadas consigo mesmo. E aí acontece o seguinte, quando você cai na desmoralização contigo mesmo, você só vai ter 2 caminhos. Ou você cai em depressão, um estado de depressão, você se deprime e se recolhe de uma vez por todas. Ou você faz o seguinte, você busca compensações. Arruma um amante. Você arruma um amante. Você começa a beber. Você se revolta e começa a atacar todo mundo, começa a xingar, criticar, falar mal, entendeu? Porque o que é falar mal? Quando você fala mal, só uma pessoa desmoralizada consigo mesmo fala mal dos outros, porque quando você fala mal dos outros, você se sente inferior ao outro. E quando você fala mal do outro, você não aumenta o teu tamanho, mas você separa a diferença que existe entre os dois. Então você tenta desmoralizar os outros porque você está desmoralizado. Isso é muito sério. E isso, Joel, tudo nasce do conhecimento, da mente, do apego, da identificação. Eu chamo isso de falso eu. Onde que ele é bom? Onde que ele é poderoso, potente? O conhecimento? Quando que ele hipertrofia? Você falou que ele atrofia. Quando que ele hipertrofia? Quando você se separa dele e você usa o conhecimento como uma ferramenta, entendeu? E não como uma identidade. Exato. Porque o que é o conhecimento? O conhecimento, ele não é poder. Se conhecimento fosse poder... Olha, eu sou formado em filosofia e eu estudei numa das universidades mais tradicionais em filosofia no Rio Grande do Sul. E eu tive muitos professores, filósofos que tinham, assim, um conhecimento fora do comum, entendeu? Mas eram completamente infelizes, eram pessoas assim, nem todos, né, mas alguns. Porque o conhecimento ele é só poder em potencial, se você souber usá-lo. E Napoleon Hill já falava isso, o conhecimento organizado. Mas o que é o conhecimento organizado? Estava olhando ali essa tua sala ao lado aqui, que tem 300 cadeiras. Você não consegue organizar essas cadeiras sem tirar algumas dali. Porque você precisa de espaço. Então o conhecimento organizado, ele precisa ser um conhecimento solto. E você pode, como as pecinhas de um Lego, você pode organizar ele. E isso você tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você tem um monte de conhecimento e você não consegue organizar ele porque você não tem espaço. A consciência é o espaço onde você organiza o conhecimento. E o que a maioria das pessoas faz? Elas se identificam com um conhecimento. E aí vem essa questão das crenças limitantes. Que as pessoas falam, e que me desculpe, mas é uma grande bobagem. Por quê? Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom,
Isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, eu vou eliminar as crenças limitantes. Como é que tu vai eliminar? E outra coisa, como é que tu vai identificar uma crença limitante? Boa. Porque a maioria das coisas que nos limita, elas são inconscientes. Tu acredita e tu nem sabe que tu acredita. Tu já pensou, se você tem um farolzinho de luz, uma lanterninha, essa lanterna sai luz. Tu imagina se a lanterna fosse querer entender de onde sai a luz. Aqui tem luz. E ela começa a andar atrás da luz para entender onde que está a luz. Tu não consegue pegar a luz se tu é a lanterna. E a mesma coisa, tu não consegue mudar uma crença limitante que você é. Tá entendendo? Porque eu nem sei, eu nem reconheço que... Não, e assim, isso é mais... A mente fragmenta a própria mente. Então ela diz, você tem que eliminar uma crença limitante. Mas como é que... A mente não é um conjunto de crenças. A mente é um nó, um emaranhado, entendeu? Tu não consegue... Então assim, isso é uma ilusão muito ingênua. Outra ideia ingênua, presta atenção, tem aquele livro famoso que as pessoas leem para ficar rico, que se chama Segredos da Mente Milionária. Ele começa por uma premissa que diz o seguinte: o pensamento cria a emoção cria a ação e a ação cria o resultado. Isso não serve para nada. Steve Harvey Eker tem que ser revisto. Porque o pensamento cria a emoção. Isso é verdade. Mas e o que cria o pensamento? O que adianta saber que o pensamento... O que cria o pensamento? A emoção não cria pensamento? Cria. E como é que você quer dizer que o pensamento cria emoção? Você é um dos caras que diz que ação muda a mente. Sim. Então como é que tu coloca tudo isso numa formulazinha? Mas eu ainda te pergunto, de onde vem o pensamento? Entendeu? Então o que acontece? Para que serve isso? Isso é um conhecimento que parece... Você já tem uma casa caindo aos pedaços, quando tu lê um livro desse, tu constrói uma varandinha que não serve para nada, que vai desabar com o resto tudo. E é por isso, Joel, que as pessoas, elas são tão pouco criativas, elas não conseguem evoluir, porque a gente tem que olhar isso no todo, entendeu? O problema é um problema conjuntural, um problema cultural, é um problema muito mais amplo. A gente tem que ir, e aí vem essa questão. Você e toda essa turma de pessoas que têm voz e que são inteligentes e que vocês têm que parar, entendeu? De assimilar conhecimento e reproduzir isso. Vocês têm que pegar um machado, uma picareta, sabe o que é uma picareta? Sei. E vocês têm que começar a debater em todo o conhecimento que existe. Por quê? Porque o que existe não é a solução. Tá me entendendo? O conhecimento que existe nos trouxe onde nós estamos. Tem que destruir tudo isso, entendeu? Tem que fazer uma fogueira gigante, queimar todos os livros, inclusive os meus. E a partir daí a gente começa a construir algo do zero, algo novo. Entendeu? Com qual objetivo? Libertar a humanidade do conhecimento. Quando você escreve um livro, quando você faz um curso, quando você liga a tua live, bota a turma lá, quando você fala as coisas que você fala, quando você vem aqui, quem tá ouvindo, quem tá vendo, pô, esse cara manja do que ele tá falando, hein? Esse cara tem conhecimento, hein? Pô, o livro dele, aprendi coisas novas, hein? É um contrassenso isso que você tá falando? Libertar as pessoas do conhecimento, já que você é um cara que tá na área do conhecimento, na área da, vamos dizer assim, da educação, da construção de uma sabedoria um pouco maior? É um contrassenso, sim. Mas o meu objetivo não é... O meu objetivo, tanto é que o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Provocar. Eu vou ser um provocador. Eu devia ter falado, filósofo, pesquisador, você é um provocador. Mas é uma provocação boa. Mas é porque se você, presta atenção,
se você... Às vezes as pessoas dizem o seguinte, cara, você me deixou meio para baixo. Eu digo, claro, quebrei tudo que você acreditava, entendeu? Uhum. E o que acontece? A gente quebrar tudo que você acredita, isso não é fácil, entendeu? Pois é, porque uma pessoa que é convicta, ela te escuta, ela pode te escutar e não. Mas é por isso que Jesus dizia, porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem, entendeu? Uhum. Mas é preciso, Joel, começar a olhar, porque o que acontece? Presta atenção. Por mais que você possa me dizer uma coisa muito interessante, Joel, você faz isso em 1 hora, em 5 minutos. Só que eu tenho um condicionamento de 35 anos. Qual é a chance? É desproporcional. Qual é a chance de um tronco velho, enraizado, até o fundo da sua alma, ser arrancado e substituído por uma coisa que você fala que é interessante, que 5 minutos, isso vem, isso passa, bate, entendeu? Então, você vai criando cascas de conhecimento que te separam da sua essência. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, você que está nos ouvindo, que não vai ter muita audiência no nosso podcast, mas... Vai dar, vai sim, pô. Mas quem ouvir, você precisa entender uma coisa. Não é você encher um vaso. E não tem nada de errado você ler. Mas você precisa ler com distância. Porque entre aquilo que você lê, entre o que eu escrevo e o que você recebe, existe a tua percepção, existe o teu filtro, entendeu? Tu vai sugar as coisas e tu vai sugar elas não a partir do meu ponto de vista, mas a partir do teu ponto de vista. E aí tu vai cada vez mais fortalecendo isso. Eu sou da opinião, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer você tem que se conectar com a sua essência. Eu posso falar uma coisa aqui que as pessoas vão me queimar na fogueira, que nem fizeram com o Giordano Bruno? O grande problema da humanidade é a distorção de conhecimentos como o de Jesus. Eu acredito nisso. Porque o que é o reino dos céus para você? Pode dizer sem preocupação. O que é o reino dos céus para você? O reino dos céus para mim é um estado de espírito. É paz. Mas você também já quebrou minhas pernas aqui, porque a maioria das pessoas pensa que o reino dos céus é um lugar, né? Que você vai depois da morte, tá? Mas o que é e isso é verdade. Depois da morte você volta para onde? Você volta para a vida. Depois da morte, você volta para a vida. Aí você, como assim volta para a vida, mas não morri? Mas presta atenção, a coisa que ninguém percebe, o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Certo. A vida, ela é eterna. Você já é uma vida. Você já é uma vida. Você é uma vida. A vida não tem como extinguir uma vida. Então a vida, só que assim, o que Jesus dizia? E as pessoas são teimosas a ponto de não entender. Ele diz assim, não procure o reino dos céus aqui ou lá. O reino dos céus está dentro de você. Isso para mim já chega. Pô, já tá dito. Isso é dito por Jesus. Então por que eu vou pegar e distorcer tudo isso e dizer que se você vai morrer, você vai para o céu, para o reino dos céus, para o reino de Deus? E Jesus dizia que o reino de Deus e o reino dos céus, ele usava isso alternadamente, que isso é a mesma coisa. Então aqui na terra, aqui você se tornou essa forma física, mas você não deixou de ser essência divina. O verdadeiro sucesso é você se conectar com essa essência e deixar que essa essência desabroche em você.
Então o crescimento ele é a partir de dentro. E Jesus, por que Jesus dizia reino dos céus para se referir à essência? Porque a essência não é uma forma. Então tu não pode exemplificar ela como uma forma, porque ela é não forma. E o que acontece? Ele dizia o reino dos céus, porque o céu não tem forma. Você pode pegar um avião, sei lá o quê, e subir, você nunca vai achar o céu. Então, imagina 200 mil anos atrás, ele falando com aqueles caboclos lá, que não sabiam escrever, não sabiam ler, como é que tu vai falar de essência? E aí ele dizia assim, olha o reino dos céus. E por isso que ele diz, o reino dos céus, Joel, o reino dos céus é esse poder interior. E se você pegar isso como base de toda a filosofia de Jesus, você vai entender, e o que é paz que você busca? É se conectar com essa essência. Boa. Paz é conexão. E aí, só para finalizar, aí ele diz o seguinte, buscai primeiro essa conexão interior. Buscai primeiro o reino dos céus, porque depois o resto tudo vai ser acrescentado. Quer dizer, se você consertar o seu interior, o seu exterior vai se encaixar de todo jeito. Aí, nós não entendemos isso. E por isso que ele diz, tudo que eu faço vem de mim. Vem do reino dos céus. O Pai que está em mim age através de mim. E isso é a fé. Só que tu não pode provar isso cientificamente. O que é provar uma coisa cientificamente? É captar algo com a sua razão. Certo. Isso é ciência. Agora, a razão ela é finita. Como é que tu vai captar uma coisa infinita com algo que é finito? O infinito não cabe no finito. Tá entendendo? Então, a razão, ela sempre é limitada. As ciências são limitadas. O grande segredo é a fé. E o que é a fé? É a certeza, é a sabedoria da incerteza. É a certeza daquilo que você não sabe. E a razão... Por que ela te atrofia? Porque a razão, a coisa que ela mais busca é segurança. Ok. E a segurança te limita. Então tu pode analisar isso por todos os ângulos, por todos os lados. E eu não sei como que a humanidade não descobriu isso, se até eu sei disso. Entendeu? Se até eu que descobri isso, como é que a humanidade não descobre? O que nos impede, o que nos afasta? Eu vou te dizer. É o falso eu. O que é o falso eu? É a ideia que você cria sobre si na sua cabeça. E Jesus disse também, de novo estou falando de Jesus, poderia falar de Sócrates. Jesus disse o seguinte, você não pode servir a dois senhores. Ou você cria um eu na mente, ou você se conecta com a essência. Se você criar um eu na sua mente, esse eu vai te afastar da sua essência. E qual seria o malefício, se é que existe, de não estar conectado com a sua essência? Ansiedade, medo, insegurança, aflição, apego, todas essas coisas. Apego. E tudo isso cria uma única coisa, sofrimento. E sofrimento cria violência. Uma pessoa em paz, uma pessoa alegre, ela não sai por aí ferindo os outros. É só uma pessoa ferida que fere os outros. Por isso existe tanta violência na humanidade. Se você olhar, Hitler matou milhões de pessoas. Por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente ferida. Por que a Alemanha aderiu a Hitler? Porque a Alemanha tinha sido ferida no seu orgulho, lá com o Tratado de Versalhes e tudo mais. Então isso acontece no nível individual e também acontece no nível de nações, entendeu? E ali, eu vou te jogar uma outra batata quente. Ali vem o negócio da competitividade, que é uma coisa extremamente nefasta para a humanidade. Porque quando você compete com a outra pessoa, a competitividade, você cria uma espécie de violência. Você sabe que eu sou a favor de competitividade, né? Sim, por isso que eu digo, vou te jogar uma outra batata quente na mão. Porque eu vou te falar em qual contexto que eu sou. Tá? Já posso falar ou você vai... Sim, não, pode falar. Quando que eu descobri que competitividade era uma forma de colaborar?
Porque muitas pessoas falam assim, pô, o mundo é um mundo para você ajudar as pessoas. Eu concordo. 3 P's. Pessoas precisam de pessoas. E a melhor maneira de você fazer isso é não competir. Só que uma vez, dentre essas inúmeras competições da minha vida, eu competi com o César Cielo. Eu tinha 22 anos, ele tinha 16. E foi uma prova que a gente competiu em Santos, 100 metros nado livre. Foi dura demais. Ele era um menino, garoto, um jovem de 16 anos que tava vindo com tudo e eu tava muito bem. E nós nadamos no 100 metros nado livre e eu venci dele por alguns poucos centésimos. E se ele não tivesse do meu lado, eu não teria tirado tudo que eu tirei de mim. E se talvez eu não estivesse do lado dele, ele talvez não teria feito o que ele fez. Eu lembro que no final ele tirou a touca, eu tirei a touca e a gente se cumprimentou. Ele, porra, legal, hein, cara? Eu falei, pô, legal também. E ali eu entendi. Competir com ele, ou melhor, ele competir comigo, colaborou comigo. E eu competir com ele, colaborou com ele. Mas colaborou contigo em que sentido? De tirar de mim o meu melhor, naquele instante. Se ele não estivesse do meu lado... Mas o que é o teu melhor? Como tu sabe que aquilo é o teu melhor? Eu tenho certeza. Como tu sabe? Porque eu tive a certeza que naquele instante, eu não podia fazer nada além do que eu fiz. Eu fiz... Mas o que é essa certeza? Esforço físico. Não, o que é essa certeza? Eu tinha certeza. Da onde veio essa certeza? Do meu campo de experiência. Das coisas que eu vivi. Do teu passado. Do meu passado. Teu passado estava ditando o teu presente. Presta atenção. Será que se você, ao invés de ficar... Porque quando você disse eu tinha convicção, eu tinha certeza, isso vem da experiência e conhecimento. Beleza. Será que se você tivesse se libertado desse conhecimento e tivesse deixado esse poder interior, esse Joelzão fluir, será que você não teria nadado até fora do ginásio? É porque, presta atenção, é nisso que o conhecimento limita. Porque você vê isso do ponto do teu conhecimento. Não, concordo. Do ponto que eu analisei... Do ponto que eu analisei, eu tô certo. Mas essa análise vem do teu conhecimento. Mas o ponto que eu analisei não é todo ponto. Exato! Então, o que eu quero dizer isso? Eu entendo o que você diz, mas presta atenção. Se você analisar... Eu, você, todos nós estamos aqui, nós somos no fundo a mesma coisa, entendeu? Nós somos a mesma essência. Então, por exemplo, assim, a competitividade, ela vem da cabeça. E por isso, assim, o que você está falando é completamente compreensível e 95% das pessoas vão concordar contigo e não comigo. Mas o meu questionamento, ele vem nesse sentido. Mas vamos concordar porque dentro do contexto que eu expliquei... mas a minha grande... Faz sentido. Mas a minha grande pergunta é o seguinte. Onde toda essa competitividade nos trouxe? Na irrelevância, na mediocridade, na pobreza, na miséria. As pessoas estão morrendo de fome por aí. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm emprego. Então, assim, para que serve tudo isso? Essa é a minha questão. Será que nós, seres humanos, não somos capazes de criar algo diferente? Porque nós confundimos tudo. E volto a insistir de novo, porque nós estamos identificados com a falsa noção de eu. Por exemplo, o que é o amor? Você já refletiu sobre isso? O que é o amor? As pessoas pensam, eu amo o Joel, eu amo o Jacob, eu amo a Fabiana, eu amo. Mas o que é o amor? O que é o amor? As pessoas dizem Deus é amor, já ouviu isso? Já. Mas, porque o que existe? Você me ama, mas se eu te sacanear... Já não amo mais. Já não me ama mais. Vou ficar chateado. Exato, você diz, quebrou os pratos, não é bem assim, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim? O amor, as pessoas não entendem isso, mas o amor é eu reconhecer a minha essência em você. Entendeu? Porque tudo que tu faz, tudo que tu deixa de fazer, isso não pode afetar o amor. E quando se diz amor, Deus é amor, é porque Deus é a essência. Então, se nós começarmos a olhar isso sob esse ponto,
nós vamos mudar muitas coisas, porque se eu vejo a mim mesmo no Joel, mas aí eu não posso ser desmoralizado comigo mesmo, mas se eu vejo Deus dentro do Joel, o que acontece? Eu não vou abusar do Joel, entendeu? Se eu realmente acreditar que Deus existe em mim, que existe algo em mim que não me pertence, que é divino, eu vou cuidar do meu corpo, entendeu? Eu não vou cuidar do meu corpo por causa disso, por causa daquilo, mas eu vou ter que cuidar porque ele é o templo do que existe de mais sagrado em mim, entendeu? Então, assim, o que nós precisamos, Joela, é mudar tudo, entendeu? Não é fazer pequenos reparos. Nós viemos fazendo pequenos reparos há anos, há séculos. Por exemplo, Nietzsche, um dos filósofos mais respeitados, mas completamente equivocado, entendeu? Completamente errado. Isso é desperdiçar a herança, entendeu? Isso é desperdiçar a herança, quando você começa a analisar, a julgar. E aí eu penso o seguinte, já a tua missão, mais que a minha, é começar a filosofar com o martelo, entendeu? Eu digo isso de todos, nós temos pessoas maravilhosas, porque a internet pode trazer isso. Ô Jacó, qual que é a essência do teu trabalho? Você falou tanto de essência. Qual é a essência do que você faz? O que é o ponto central? O que é o núcleo do que você faz? Cara, o núcleo do que eu faço sou eu mesmo. Não existe nada. Eu sou... Qual foi a tua pergunta? Qual é a essência? Do que você faz, da tua atividade. Qual é a essência de uma flor? Qual é a essência de um pé de grama? Ser flor, ser pé de grama. Então eu sou eu. Pronto. Tu não precisa caracterizar. Por que tu vai botar um rótulo em mim? Não chega, eu sei quem eu sou? Esse cara bonito. Esse sotaque. Mas assim, não há necessidade assim, eu vou criar um avatar. As pessoas têm que se libertar dos avatares, certo. Entendeu? Então assim, o que eu quero? Assim, eu acho que eu tenho uma pequena missão. Posso dizer assim? Essas coisas que você fala são coisas muito reflexivas e profundas. Eu curto. Eu tô aqui ouvindo, aprendendo. Eu anoto. Eu anoto porque... Pô, anotou pouco, por sinal. Tô brincando. É porque cada item desse já é uma baita de uma reflexão. Mas a minha questão... Isso pode tirar a ambição das pessoas? Esse jeito de ser? Não. Menos mente, mais essência. Isso pode tirar... Essa falta de competitividade ou uma vontade de querer mais? Não, presta atenção. Uma das coisas que as pessoas não entendem é o seguinte. As pessoas querem mais, são ambiciosas, são isso, são aquilo e não saem do lugar. Então tudo que você fala não funciona. Mas você tá entendendo? Muito. As pessoas querem, mas não conseguem sair do lugar. Então, beleza, vamos daí. Tá. Vamos pegar assim, riqueza. Se eu perguntar para 200 pessoas, querem ser ricas? Lógico. Sim. E ninguém consegue. E aí não consegue. Não consegue. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção. O que cria o teu futuro? O que vai acontecer com você no futuro? Se bem que o futuro não existe, mas vamos usar ele como tempo cronológico. O que existe no futuro? O que cria o teu futuro? Não é o estado de espírito, o estado de consciência que você tem agora? Sim ou não? Sim, o teu presente... Não, exato. As decisões que você toma agora, a forma como você está hoje. Mas se você vive insatisfeito, se você vive achando que você não é bom... Você já está construindo seu futuro. E que futuro? Um futuro insatisfeito, que você não é bom. Porque as pessoas pensam o seguinte. Que o estar insatisfeito é um estágio no caminho da satisfação. Tá entendendo? O que elas não percebem é que o estágio de insatisfação é um estado de espírito impermanente. Quer dizer, permanente. Vou repetir porque isso é complexo. As pessoas acham que o meu sentimento de escassez,
o meu sentimento de não ser bom bastante, o meu sentimento de não ser capaz, o meu sentimento de ainda não ser ninguém, eu preciso me tornar alguém. Elas acreditam que tudo isso é um estágio no caminho da solução disso que elas sentem. Elas não percebem que esse estágio é um estado de espírito permanente que as impede de sair de onde elas estão. Isso é forte. Se você quiser riqueza, você primeiro precisa criar um estado de espírito de riqueza. Você não pode criar abundância a partir da escassez. Certo. Então, se você se sente escasso, quer dizer, ambição é um sentimento de falta. Você só pode criar aquilo que você já tem. E tudo que você busca já existe dentro de você. Você pode criar um estado de espírito. Tudo que tu alcançou, Joel, que é muito em relação aos outros, mas é pouco em relação ao que tu é capaz, tudo que tu já alcançou, primeiro, isso já existia na sua cabeça. E tu me falou isso há pouco, entendeu? Então, as pessoas pensam o seguinte, eu preciso estudar muito para me libertar do meu sentimento de escassez. Não é os livros que vão te tirar do pensamento de escassez. É você se afastar do conhecimento que você já tem. Porque eu vou te dizer uma coisa, não tem nada mais fácil e simples do que você buscar conhecimento. Isso é fácil, Joel. Difícil é você abrir mão do que você já sabe. Pô, isso é uma tortura. Entendeu? Essa é uma tortura. E por isso que Jesus disse, estou trazendo de novo Jesus, hoje estou bem Jesus. Jesus disse assim, você quer entrar no reino dos céus? Quer se conectar com sua essência? Primeiro renuncie a ti mesmo. Quer renunciar a si? Abrir mão das coisas que você... Exato, aquilo que você acha que você é. Então você não pode servir a dois senhores, você tem que decidir se você quer continuar acreditando que você não é ninguém. Olha aqui, porque as pessoas dizem... eu tenho 35 anos e ainda não sou ninguém. Quer dizer, isso é um conhecimento profundo, entendeu? As pessoas dizem, eu não sou bom o suficiente. Então, como é que tu te torna bom o suficiente? Cara, você tem que, se você se conectar com a sua essência, você é perfeito. As pessoas, você é imperfeito. Por que você é imperfeito? Porque você julga. Por que você julga? Porque você tem uma ideia do que é uma pessoa perfeita. Uhum. Aí você diz, o Joel é perfeito, olha só, um negão, alto, forte, moreno e tal. Eu não sei, só tenho 1,50 m, não sei. Quer dizer, essas bobagens, entendeu? Essas bobagens. E isso é o problema da identificação. Presta atenção. Vou te contar como funciona. Você se identifica com uma ideia na sua cabeça. Essa identificação... ela cria inconsciência. Você agora não sabe mais nada além dessa ideia. Então você tem uma ideia, a identificação que cria inconsciência. A inconsciência, ela cria insatisfação. A insatisfação cria inveja. Porque eu estou insatisfeito. Por que eu estou insatisfeito? Porque olha o sucesso do Joel, eu não tenho nada. Uhum. Isso é uma inveja. Uhum. Eu queria estar no lugar do Joel, eu queria ser o Joel. Agora, como é que você sai disso? Você tem que fazer uma introspecção, voltar para dentro. A introspecção, ela vai te levar a um conhecimento que é a inerência, que tudo está inerente em você, e a inerência, ela vai te iluminar. Ela vai te levar a um estado de iluminação. Esses são os 7 Is da jornada do filho pródigo. O filho pródigo passou por tudo isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer introspecção. O que nós estamos fazendo aqui? Introspecção. A introspecção é questionar, porque as pessoas confundem autoconhecimento com saber coisas sobre si. Nada do que você sabe sobre si é verdadeiramente quem você é.
O autoconhecimento significa você saber quem você é para além daquilo que você pensa sobre si. Isso é o autoconhecimento. Caraca, essa foi boa. Entendeu? Essa foi boa. E por isso que, de novo, voltando aos gregos clássicos, eles diziam o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. O que é conhecer a si mesmo? É se conectar com a sua essência. Em essência, nós somos todos a mesma coisa. Desculpe. Então, nós somos todos a mesma coisa. Tá entendendo? Então, conheça-te a ti mesmo. Quando Sócrates fala uma coisa como essa, eu tiro uma semana de folga e vou pensar sobre isso. Porque Sócrates não fala bobagem. Entendeu? Aliás, tem uma história engraçada sobre Sócrates. Sócrates vivia por aí filosofando, perguntando pra galera e ficava horas e horas em discussão, e a mulher dele ficava uma fera em casa. E aí um dia ele chegou em casa e a mulher estava revoltada com ele. Era uma noite fria. Na época não conheciam, o banho frio ainda não era tradição. Aí a mulher pegou um balde de água gelada e com um balde na mão gritou e xingou ele e disse muitas coisas para ele. E depois ela pegou o balde e jogou no Sócrates. O Sócrates não tinha dito uma palavra até aí. Depois que ela jogou o balde de água fria, Sócrates teria dito: é igualzinho como na natureza. Primeiro os trovões e depois a chuva. Engraçado. Ô Jacó, vamos fazer aqui um exercício. Você foi lá no teu Instagram, Jacob Petri, beleza. Aí abriu lá, faça uma pergunta. Aí vem aquela chuva de perguntas no teu Instagram. Qual é a categoria, qual é a pergunta que sempre vem pra ti? E e você fala, caramba, a turma ainda... Eu preciso reforçar isso ainda. Acho que a turma ainda não compreendeu isso ainda. Eu acho que a pergunta que mais fazem a meu respeito é como se libertar das crenças limitantes. Essa é a pergunta que mais me fazem. Acho que é por causa dessas questões de mente, de reflexão, entendeu? E eu parei de responder porque eu percebi que eu perdi a luta. Não adianta. Sério? É, porque é uma coisa assim, ó, as pessoas, elas... o Valdir Bündchen, eu tenho uma relação muito próxima com o pai da Gisele Bündchen há anos, e ele já participou da nossa mentoria lá atrás e tudo mais. E ele sempre me dizia da dificuldade das pessoas mudarem, entendeu? E eu percebi, e eu lutava contra isso, porque eu sempre dizia, a pessoa não é uma mesa que é um produto acabado. A pessoa pode mudar. E eu realmente acredito que ela pode mudar, entendeu? Mas é difícil. Porque é justamente assim. Eu li muito, tá, Joela? Eu li muito. Eu tive uma fase assim que eu só lia, estudava. Eu não posso dizer que tudo isso não me ajudou. E tudo isso não foi importante. Então eu nunca vou dizer para você não leia, não estude, não faça isso. Mas eu hoje descobri que isso é secundário, tá? Primário é justamente você buscar essa conexão interior. Atletas são isso. Atletas fazem isso. Teu melhor desempenho não saiu daqui, Joel. Talvez tu não tenha percebido isso, mas... Sim. Percebeu? Concordo. Por exemplo, o que faz com que um jogador passa a vida inteira treinando, jogando, e aí numa decisão, chega um momento ali, tudo que tu tem que fazer é acertar um pênalti. Cara, é difícil você errar um pênalti. Eu já fui goleiro, e eu sempre dizia assim, como é que o cara pode errar um pênalti? E eu olhando, tamanho do arco e tá aqui tão pertinho, eu tenho que me virar aqui. E por que a maioria, Zico, errou aquele pênalti decisivo que tirou a seleção? É sempre assim, na hora H. É porque na hora H tu passa a responsabilidade pra aqui, pra cabeça. Numa pelada tu nunca ia errar o pênalti. Então, e aí você vem, por exemplo... Por que Picasso, o grande pintor, ele disse o seguinte:
Nós temos que aprender a pintar como uma criança. Entendeu? As melhores obras da arte são as do Johnny. Entendeu? Aham. Ele faz ali, e ele não tá preocupado. E ele vem, e ele ainda é muito novo, mas daqui a pouco ele vai começar a desenhar aquelas coisas e vai dizer, pai, olha isso daqui. E ele acha isso fantástico. Aham. As pessoas não deixam de ser ambiciosas por se conectar com a essência. Elas só não se identificam mais com os resultados. Elas começam a criar pelo prazer, pela sensação de exercer aquilo que é a principal característica dele. Nós, seres humanos, nós somos tão criativos, que nós criamos uma merda... Posso falar a palavra? Pode. Nós criamos uma merda de uma imagem de nós mesmos e a partir disso nós criamos uma vida medíocre. E aí vem essa questão. Isso é uma criação nossa. É desperdiçar a herança divina, tu criar uma porcaria de uma vida para você. E isso é extremamente difícil fazer. Você gasta muita energia para ser medíocre. Você gasta muita inteligência para te manter na mediocridade. Sim. Você usa todo o poder divino, senão tu nunca conseguiria ser medíocre. Então o que acontece? Quando você solta tudo isso, e veja, de novo, trazendo Jesus, isso é tão verdadeiro que Jesus diz o seguinte, presta atenção, dai e dar-se-vos-á. Ele não disse, pegue primeiro e depois distribua. Ele diz o seguinte, dê. Você só dá aquilo que você tem. Então, se você tem abundância, se você tem internamente a plenitude e a abundância, você começa a dar deliberadamente. E depois ele acrescenta, a quem muito tem, mais será dado. Quer dizer, aquele que dá em abundância vai receber em abundância. Agora, se você acha que você não é bom o suficiente, o que você pensa de você? Você pensa o seguinte, pobre de mim, eu sou tão pobre que eu não tenho nada para dar. E o que você acha? Você acha que você não dá porque você não tem nada. E você não tem nada porque você acredita que o mundo está segurando de você. O mundo está segurando aquilo que você precisa para ser feliz. Só que tem um grande equívoco nisso. Aquilo que você acha que o mundo está tirando de você, você está tirando do mundo. Entendeu? Aquilo que você acha que o mundo está tirando de você, que o mundo não está te dando, é porque você não está dando isso, você está tirando isso do mundo. Você não dá paz, você não dá sossego, você não dá alegria, você não dá... E você não recebe isso. Você começar a dar, você vai receber. E quando você não dá, até aquilo que você tem lhe é tirado. Por quê? Porque você perde. Se você pensar lá nos teus amigos de infância, eu não sei, mas não tinha uns negócios lá na infância que o cara até tinha alguma coisa, mas ele era visto como um mesquinho, Sim. como um pão duro. Passou o tempo, ele sumiu, virou pó. Por quê? O comércio faliu e tudo mais. Por quê? Porque ele começou a reter. Você chega num tamanho e você começa a reter. Então tem que vazar, tem que dar. E isso é contrassensual. Por quê? Porque nós achamos, a mente é escassa, a mente é limitada e ela cria escassez, ela cria limitação. O negócio está a buscar primeiro a nossa essência. Imagina se você acreditar que você é uma essência divina. O que pode te faltar? Você falou que o Éden é um estado de espírito, mas se você está no estado de espírito do Éden, você tem plenitude, você tem abundância, você tem tudo isso, você começa a dar isso para as pessoas. E isso cria é o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. E não o oposto. Eu preciso ter para dar. Esse é o inverso. O fluxo de entrada define o fluxo de saída. Isso não funciona. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. E você pode fazer essa experiência prática. Comece a dar aquilo que te falta. Escreve as 5 coisas que te falta. Falta alegria, falta amor, falta dinheiro. Começa a dar dinheiro. Mas como é que eu vou dar dinheiro se eu não tenho? Mas não é a coisa que tu dá.
É o estado de espírito, começa a desejar abundância para o outro, a olhar para a riqueza do outro como uma bênção e não, tipo, isso aí tá passando a perna de alguém, isso aí tá tirando de todo mundo, por isso ele tem. Até na pandemia tá vendendo, ninguém entendia. Quer dizer, são coisas que aparentemente são ingênuas, mas elas nos impedem. Isso tudo é conhecimento, por isso o conhecimento aprisiona. Muito bom, muito bom. Ô Jacob, a gente tá chegando aqui no finalzinho e eu sempre faço uma pergunta no final, mas eu vou te fazer 2. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se existe alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito pra você? Não, nem fez pergunta, só fiquei falando. A mãe sempre dizia, você pergunta pro Jacob que horas são e ele te explica como fazer um relógio. Tua mãe falou isso? E no final, presta atenção. Presta atenção. Mas assim, então, tudo bem. Mas então eu vou dar uma melhorada nessa minha pergunta. Qual uma pergunta que poucas pessoas te fazem ou não te fazem que você gostaria de responder? Eu realmente não me vem nada na cabeça. Por exemplo, não vem nada na cabeça. Não vem. Tá bom. Que coisa sem graça, né? Não é uma pergunta fácil. É verdade. Não é uma pergunta fácil. E aí a segunda pergunta é o seguinte. Antes, como é que a galera te encontra na internet? Teus canais. Você já tem podcast, né? Não é isso? Não é isso? Eu não é isso? Não é isso, Fabi? É isso? Gostou, né? Eu já tenho podcast. Você não tem podcast? Sim, o meu podcast é o teu. Eu não tenho um podcast. Meu Deus, tem que ter podcast, meu. Criar escassez para aqueles que me convidam ter mais abundância. Vão ter mais pessoas ouvindo, porque se eu tenho meu podcast, para que eu vi o podcast eu falando com o Joel? Então eu criei essa escassez. Boa resposta. Me saí bem, né? E o teu YouTube? O meu YouTube pegou no sono. Mas teu Instagram a chinela tá cantando. O Instagram tá lá. Às vezes eu posto uns vídeos lá, filosofando umas 6, 7 minutos. Tudo contra o senso. Tem que fazer vídeo curto, galera. Eu digo, mas o que eu consigo falar num vídeo curto? Então lá no Instagram, Jacob Petri. @jacobpetri. Não tem ponto, é só @jacob. Você vê como quando o cara entende profundamente do Instagram, quando ele coloca um .com, né? É isso aí. Sabe quando eu descobri que as pessoas raramente mudam? Quando eu vi você perguntando para sua mãe sobre a sua infância, ela disse, você era um chorão. E eu lembrei das lives que você chorava, eu digo, nossa, já não mudou nada. Eu choro, né, cara? Eu curto chorar, eu gosto, acho tão gostoso. É gostoso. Jacó, última pergunta pra você. Eu faço sempre pra turma. Tá. Aliás, você curtiu? Sim, legal. Gostoso, né? É legal. Do que falamos mesmo? Groselha, pô. Groselha. Se você puder... Essa é uma pergunta muito groselha. Mas é uma groselha filosófica, tá bom? Mas e você pode ir nela, vai que vai. Constrói o teu relógio aí. Se você pudesse dar uma mensagem pra todas as pessoas no planeta Terra, elas vão ler a sua mensagem. Ou vai chegar no celular delas, ou vai estar no outdoor, vai aparecer na televisão, vai estar no idioma nativo, 7 bilhões de pessoas. E elas sabem que essa mensagem foi tua. Mas é uma chance só. Pá, ela aparece, os caras pegam a mensagem e depois, sei lá, vem a mensagem de uma outra pessoa. Que mensagem seria essa? Cara, meu Deus do céu, que pergunta difícil. Eu acho que seria um pouco essa questão. Eu acho que seria um pouco essa questão de buscar primeiro a conexão com tua essência, que depois tudo mais será acrescentado. Buscar a conexão com a sua essência. Eu acho que isso falta na humanidade. Nós perdemos a fé no universo. Nós perdemos a fé nessa inteligência maior. Nós sofremos muito porque nós acreditamos que nós temos que resolver todos os nossos problemas com o nosso conhecimento, com a nossa mente, entendeu? Tu não confia mais no processo do universo. E é aquela pergunta que eu fiz antes, quanto tempo a gente sobreviveria se nós tivéssemos que fazer o nosso organismo funcionar com aquilo que nós sabemos? Isso é a inteligência do universo, a inteligência do corpo. Você corta alguma coisa no braço, você lembra, você caiu, espatifou, quebrou, daqui a pouco tá
tudo perfeito de novo. É muito incrível isso. Isso é a inteligência do universo. Você deu uma colaborada, uma contribuída, mas sozinho você não teria chegado nem próximo do que aconteceu, entendeu? E porque você, nesse momento, você confia no processo, entendeu? Você confiou que isso ia dar certo e tudo mais. Por quê? Porque a experiência nos diz que isso funciona. Sim. Agora, todo o nosso desenvolvimento como ser humano, imagina se tu quisesse assumir essa recuperação por conta própria. Não, deixa comigo. Não te mete aí, organismo, deixa que eu resolvo. E isso é a fé. Nós perdemos completamente a fé. Tu não tem mais fé. Tu tem esperança. Ah, vai dar certo, vou conseguir fazer isso. Mas tu não tem mais aquela confiança profundamente enraizada no universo que os animais têm. Se tu vê uma águia, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente observa muito os condor, as águias lá nas montanhas, e ela abre as asas e fica flutuando, só pairando. O que ela está fazendo? Ela está vivendo, ela confia, ela sabe, ela não está preocupada, ela não está buscando nada, e nós admiramos as águias, né? Então o que acontece? Nós precisamos recuperar essa certeza no universo e sair um pouco da nossa mente. Deixa a coisa acontecer, entendeu? Deixa a coisa vai, a clavícula vai se curar. É lógico que você tem que dar um empurrãozinho, mas não é você que vai curar, você só vai fazer o que tem que ser feito. Então, mas deixa a coisa fluir, não interfere no processo, entendeu? E aí você sabe disso, você vê, Joel, as pessoas se torturando porque não conseguem saber o seu talento. Olha o grau de ignorância sobre si mesmo para não saber para o que você tem uma predisposição, no que você tem uma facilidade maior. Aí você vê as pessoas se torturando 2, 3 anos em torno da ideia do propósito e não tem a confiança. Não, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. Se comprometer com aquilo, porque isso tudo é uma distração da mente. Quando você diz, não, eu tenho talento para fazer isso, você tem que se comprometer a fazer isso, você tem que fazer. E muitas vezes tu fica ali nessa masturbação mental para não precisar fazer nada. E isso vem muito dessa questão, por exemplo, por que nós gostamos tanto do vitimismo? Porque isso dá uma identidade para nós. Se tu não pode ser o melhor, tu pode ser o pior. E aí tu pode reclamar o quanto tu é injustiçada, porque por quê? Porque você não nasceu com essas características, essas qualidades. Então o que nós buscamos na maior parte é uma identidade, e não interessa se essa identidade é uma identidade positiva ou negativa. A identidade, saber que você é uma vítima para o falso eu, para identificação mental, é melhor do que você não saber nada a seu respeito. Então você é uma vítima. E analisa os teus alunos, teus mentorados, as pessoas que tu convive, a dificuldade que as pessoas têm de se libertar dessa ideia de que elas não têm nada de especial, entendeu? E é disso que a gente precisa se libertar, dessa ideia. E quando eu falo de conhecimento, Joel, não é o conhecimento técnico. Tipo, conhecimento técnico sempre é bom, tu saber dirigir um carro, isso é conhecimento que tu sabe que é bom. Sim. Eu falo do conhecimento mais profundo, daquilo que forma a base de todo o resto. O que é isso? É o julgamento que tu faz a teu respeito. De todos os julgamentos que nós fazemos, nenhum impacta tanto a nossa vida como o julgamento que nós fazemos de nós mesmos. E esse julgamento, ele sempre nasce de um conhecimento. Você sabe que você não é bom. Você sabe que até ali você conseguiu bater o teu rival. Mas você não sabe que se você tivesse soltado esse pensamento, o que poderia acontecer. Entendeu?
Então, conhecimento limita. Conhecimento é poder em potencial. Cara, Jacob, obrigado. Foi incrível, como sempre. Toca aqui. Você é um grande amigo. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi Jacob Petri no JJ Podcast.